de Gênesis, no capítulo 22 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus falando com Abraão, né, o nosso pai, o pai da fé em Deus. Abraão, Deus faz as promessas que fez a Abraão, né, as promessas de bênção para Abraão, porque Abraão obedeceu. As promessas de Deus para Abraão foram consequência da sua obediência. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e obedeceu a Deus. E a partir desta obediência, Deus lhe faz promessas de lhe abençoar. Então a prosperidade bíblica, ela está condicionada a uma obediência a Deus. A prosperidade bíblica é consequência, ou seja, é resultado de um relacionamento com Deus por meio da fé em Cristo Jesus e uma obediência a Deus. É consequência e não recompensa. Prosperidade bíblica não é recompensa. Prosperidade bíblica é consequência, né? É resultado. Ok? Eu quero fazer menção da epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 10 e versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. O 36º versículo do capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10 e 36. Diz o seguinte: por que necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esta versão, ela encontra-se nessas palavras. Mas há outras versões em que ela fala um pouco mais numa linguagem mais popular. Tá? Dizendo, eu vou parafrasear aqui o versículo para ficar com a melhor compreensão. Para nós alcançar as promessas de Deus, nós precisamos fazer a sua vontade. As promessas de Deus é consequência de uma observação às vontades de Deus, ou seja, de obediência à sua vontade. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus, obedecer à sua vontade, para então viver, para então termos como resultado na nossa vida as bênçãos prometidas, as bênçãos que estão descritas na Bíblia. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E aqui eu quero pontuar algo rápido aqui com vocês. Existem alguns mandamentos, vamos dizer assim, básicos. Mandamentos básicos, que é para todo o cristão, todo ser humano, todo aquele que se volta para Deus. Mandamentos, a vontade de Deus básica. E isso nós podemos dizer assim que é o primeiro passo. O primeiro passo quando nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus. Aí nós lançamos luz, lançamos olhares, as bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas nós não alcançaremos estas bênçãos de Deus na nossa vida enquanto nós não cumprir com os mandamentos do Senhor. Básicas, fundamentais. E uma delas, não vou citar aqui por conta do tempo, uma delas é a fé. A Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Existem esses requisitos básicos, fundamentais, para todo cristão, para toda pessoa, para todo ser humano que se aproxima de Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Creia nele. O princípio básico é crer em Deus. É desenvolver, ou é estabelecer uma fé em Deus. E nós lançamos olhares nas bênçãos de Deus, mas não nos preocupamos, ou seja, mas não cuidamos
de cumprir, de obedecer os mandamentos fundamentais da palavra de Deus. Nós só alcançaremos a promessa, as promessas descritas na Bíblia, depois de ter feito a vontade de Deus. Então as bênçãos são resultado, consequência de uma obediência, de uma vida de obediência a Deus. Vamos lá então para o capítulo 28 de Deuteronômio e vamos observar aqui as bênçãos de Deus descritas no capítulo 28 de Deuteronômio e as obediências também descritas aqui. As condições que nós precisamos nos enquadrar, né? Que nós precisamos nos colocar diante de Deus para que as bênçãos aconteçam como resultado na nossa vida.